Palmeiras de olho e é oficial. Arsenal não vai segurar e começa a disputa por Gabriel Jesus. Leila não desiste, Palmeiras mantém sonho por Danilo. A bomba por Eduardo Conceição no City e a partida contra o Sporting Cristal na Libertadores. Fala família Palmeiras 90 a mais, senta o dedo no like desse vídeo, hypa e me dá essa moral porque hoje a gente tem assunto para conversar. Eu quero começar o vídeo de hoje falando a respeito das informações relativas à nossa base. Atenção, a base do Palmeiras valorizou cerca de 300% nos últimos anos, um crescimento exponencial que não acontece por acaso. A base do Palmeiras é um modelo criado através de um ciclo de sucesso, ou seja, o clube revela, valoriza no time principal e vende por valores recordes, claro, reinvestindo dinheiro na própria estrutura e em novas promessas. É um sistema sustentável e muito bem pensado que coloca o Palmeiras entre os clubes com maior sucesso financeiro no Brasil, mas não é só isso, tá? Atenção! O Eduardo Conceição está oficialmente na mira do Manchester City e o Palmeiras espera receber 294 milhões de reais pelo jogador e não os 240 que a gente falou recentemente, tá? Eu vi uma série de matérias falando a respeito dessa situação hoje, de como o City não vai deixar escapar por entre os dedos a joia da academia do Palmeiras. Muito mais importante do que isso, tá? Nós estamos falando de 50 milhões de euros. O Palmeiras detém 90% dos direitos econômicos do jogador, que só se transferiria para a Inglaterra pós completar 18 anos. Ou seja, teríamos ainda a possibilidade de ver Eduardo Conceição vestindo a camisa do Palmeiras e, obviamente, teríamos condição total de estabelecer os critérios ali, né? De ser um jovem craque ou não. Será que é um craque? Será que é um jogador que vai realmente cair de produção quando subir profissional? Parece ser um menino de muita personalidade, simples e parece ter uma base familiar muito bem estruturada. Vamos acompanhar. E não é só isso, tá? Tem mais 3 crias da academia na mira de clubes europeus. E eu vou começar falando do Heitor, que está na mira do West Ham e pode acontecer a qualquer momento também uma transação financeira, uma conversa. Parece que eles vão mandar representantes aqui para São Paulo para conversar com o Palmeiras e para conhecer um pouquinho mais do jogador. O Palmeiras ainda não tem negociação cravada com o West Ham em nenhuma esfera, né, do clube profissional. Ainda não aconteceu. Mas o Palmeiras tem uma fama internacional de um clube que faz as coisas corretas, de um bom credor e tem muita, mas muita credibilidade no mercado. Os clubes vão começar a se aproximar do Verdão para negociar as crias e é o que a gente falou, né? Com todo esse sistema, esse ecossistema, a tendência é que surjam novos Estevão aí a cada 2 anos a gente vai ter uma nova cria. O Eric Belé também está sendo sondado, já falamos disso, né? Paris Saint-Germain, Liverpool e Parma são os 3 clubes que estavam a fim de contratar o jogador. Tenho ainda os meus, sabe o meu pé atrás, com todo respeito, não pela qualidade do Eric, que ele é bom jogador, a gente tem certeza disso, mas porque eu acho que o Eric Belé ele resolveria um problema do Palmeiras gigantesco, aliás do futebol brasileiro, né, que é o setor de meio campo. Ele é um meio campo clássico, daqueles com estilo que chega pisa na área, finaliza gol, faz gol de cabeça, sabe? Sei lá, eu sinto falta. Eu acho que se ele for pro futebol europeu muito cedo, ele vai acabar perdendo essas características e aquele gingado brasileiro, sabe? O outro jogador que também já tá arrumando pra cabeça do Palmeiras, eu fiquei bem chateado com isso porque eu queria ver mais dele aqui no Verdão, é o Arthur, tá? Lateral esquerdo do Palmeiras parece que já tá recebendo sondagens da Europa, os clubes não foram revelados e eu vou te posicionar assim que a gente tiver informação a respeito disso, beleza? Falando ainda da base, né? O Palmeiras está acionando o Fortaleza na CNRD por dívida com relação à venda do zagueiro Gustavo Mancha. O Palmeiras vendeu o Gustavo Mancha para o Fortaleza e deixou aquele critério de mais-valia que eu sempre falo para vocês aqui, né? O Fortaleza vendeu o Mancha para o Olympiacos e, pasmem, não pagou o Palmeiras. Então o Palmeiras ainda tem esse dinheiro a receber do Fortaleza e está indo na justiça para cobrar isso. Falando em justiça, a gente vai pro mercado da bola agora e já vamos falar de tudo que tá rolando entre Palmeiras e Corinthians, porque tem informação para conversar, beleza? Sobre a situação de Douglas Luiz.
O Palmeiras está monitorando o Douglas de perto, jogador do Aston Villa que joga o UEFA Europa League. Já já nós vamos comparar os números dele com o Danilo no SofaScore, tá? Mas até lá eu quero começar falando que o Danilo ainda é uma possibilidade, calma. O Douglas Luiz, ele surge como uma oportunidade de mercado, jogador que quer voltar para o Brasil, que gostaria de ganhar minutos na seleção brasileira e no Aston Villa não está conseguindo cavar sua vaga na seleção, entende que o Palmeiras é uma boa vitrine, né, para que isso possa acontecer. Mas tem um porém. Se o Palmeiras fizer um movimento brusco ali pelo Douglas Luiz, esquece trazer qualquer outro jogador, porque o valor de mercado dele gira na casa de 20 milhões de euros, é muita coisa, 140 milhões de reais, né? Se for para investir essa grana, traz o Almada, que eu acho que faz mais sentido. Já vamos falar do Almada. Sobre o Danilo, tá? Danilo é o seguinte, ó. O Textor, ele tinha uma espécie de barreira com o Palmeiras, né? Por tudo que aconteceu no Campeonato Brasileiro e tal. Só que essa barreira acabou caindo. E o John Textor acabou fazendo uma negociação ali do Marlon Freitas com o Palmeiras. O Palmeiras foi lá e buscou o jogador. Beleza. Ó, olha que interessante, tá? A Leila Pereira está mantendo conversas ativas com o John Textor, isso saiu na imprensa hoje em diversos lugares, tá? Para que o Palmeiras consiga, no mínimo, receber do Botafogo a informação de momento da hora que eles querem, né, negociar o Danilo. Eu achei isso maravilhoso, tá? Por que que eu tô falando isso pra vocês? Talvez vocês não se recordem. Mas recentemente, na última janela, o Textor estava cogitando negociar Montoro e Danilo com o Nottingham Forest da Inglaterra e só não rolou por questões ali realmente da SAF, tá? Palmeiras não foi notificado que o Danilo estava à venda, que ele estava buscando mercado para isso, né? Agora o Palmeiras vai receber a informação e o Danilo será negociado, é uma questão de tempo, tá? Possivelmente no final do ano o Palmeiras deve ter a oportunidade de fazer um aporte financeiro e tirar o Danilo. Isso se ele não brilhar na Copa do Mundo, porque hoje saiu uma matéria dizendo que o Zenit já tem interesse no Danilo e estaria disposto a fazer um movimento maluco para tirar o jogador do Botafogo. Eu li essa matéria e fiquei bem incomodado, tá? Se o Palmeiras quiser de fato fechar com o jogador, eu acho que vai ter que pagar, tirar o jogador em junho, sabendo de que ele não vai poder jogar o Campeonato Brasileiro. E aí eu te faço uma pergunta, faz sentido? É muito dinheiro, 130, 140 milhões de reais, para um jogador que vai poder jogar só Copa do Brasil e Libertadores. Qual é a sua opinião? Deixa ela para mim nos comentários porque é muito importante, tá bom? Falando sobre o Gabriel Jesus, gente, é surto coletivo, né? Eu fiquei tão feliz, velho, porque eu vi que ele abriu uma espécie de oportunidade pro Palmeiras e tal, mas agora a Rádio Tupi hoje deu uma notícia, e assim, eu sei que não é um veículo de comunicação gigante, mas a informação que eles passaram foi interessante, ó. O Arsenal está favorável à venda do Gabriel Jesus, porque sabe que se não fechar nada rápido, vai perder o jogador de graça, tá? E porque entende que o Gabriel Jesus entregou um bom futebol no tempo que teve lá no Arsenal, né, no clube londrino. Ok, Milan, Juventus e Palmeiras são três times que surgem ali como possíveis interessados. O Gabriel Jesus tem 28 anos e se ele sair do Arsenal agora para vir pro Palmeiras, ele ainda tem muita lenha para queimar. Muita lenha para queimar. O Palmeiras está monitorando, ao que tudo indica, Abel Ferreira já fez aquela ligação marota, né, pro jogador. A Leila Pereira parece que já mandou uma espécie de pré-acordo, qual é o projeto do Palmeiras, né, explicando para ele. Ele seria muito importante para conduzir as crias da academia, porque ele viveu essa realidade na base do Palmeiras. Então existe toda uma mística que vai se formando. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu vejo o Gabriel Jesus e uma fumacinha verde começando a pipocar. Eu tô achando que indo contra todas as opiniões de mercado e especulação, o Palmeiras vai acabar trazendo o Gabriel Jesus. Eu acho que talvez em dezembro, velho. Eu tô com essa expectativa, de verdade, tá? De verdade mesmo. Não tem nada ainda fechado, tá? Nem com Douglas Luiz, nem com Danilo, nem com Gabriel Jesus, mas há expectativa relevante de que o Palmeiras traga o jogador, pelo menos um, tá? Nino tá fechado, relaxa, pode ficar tranquilo. Beleza? Sobre a questão do Verdão, né, e da preparação aí do Palmeiras para enfrentar o Sporting Cristal. Atenção,
O Palmeiras treinou novamente em campo reduzido e treinou também variações táticas lateralizadas e centralizadas, buscando enfrentar, né, o maior fantasma que nós temos atualmente, chamado linha defensiva do rival. Todas as vezes que o Palmeiras pega um time fechado, que joga com as linhas retrancadas, é uma dificuldade, cara, desesperadora para furar essas linhas e chegar no ataque. O Palmeiras não pode depender da exclusividade de um jogador, né? Precisamos trabalhar coletivamente para furar essas linhas. Pois é, Palmeiras trabalhou bem forte, tá? E aí, obviamente, né? O Palmeiras está se preparando para a partida contra o Sporting Cristal, que é um adversário peruano, né? Se não me falha a memória. Um time que. Bom time, um time ok, mas assim, o Palmeiras, com a folha salarial e o investimento que tem, não pode nem tomar conhecimento. E se você quer a minha opinião, eu acho que o Palmeiras tinha que escalar o Felipe Anderson de titular, jogando como um camisa 10 e dar a última chance pro cara. Porque assim, tá começando a ficar chato. A gente cria uma expectativa tão grande no jogador, cara. Não é possível que ele desaprendeu a jogar bola, né? E aí do nada, sei lá, parece que o futebol dele degringola, né? Sobre Paulinho e Vitor Roque. Vitor Roque tem grandes chances de estar disponível, tá? Para essa partida. Já o Paulinho não. Infelizmente. A expectativa que a gente tem é que o Paulinho acabe estreando na temporada na partida contra o Jacuipense pela Copa do Brasil. E aí eu já te faço uma pergunta. Essa é a informação que saiu em todos os noticiários hoje, tá? Pergunta que eu te faço é a seguinte. Ele vai jogar num gramado ruim, porque o primeiro jogo eu acho que não é no Allianz, né? Eu acho que o primeiro jogo é lá, não tenho certeza. Se for no Allianz, ok. Se não for, ele vai jogar num gramado ruim, faz sentido? Não vale a pena estrear ele um pouco antes, numa partida no Allianz Parque, onde ele tem a menor possibilidade de se lesionar? Sei lá, já que esperamos até agora, né? Acho que talvez possa fazer sentido, tá bom? Antes de ir pro SofaScore, pra gente comparar o Douglas Luiz e o Danilo, eu quero falar a respeito da partida entre Palmeiras e Corinthians, tudo o que tá acontecendo, tá? Então o STJD denunciou, tá? Acolheu a denúncia, na verdade, né? Contra Palmeiras e Corinthians, por toda a confusão que teve, por tudo que aconteceu, pelas agressões, tá? Pelo que o Luigi sofreu. Então, assim, está em investigação e será, obviamente, julgado, tá? Ponto de honra. Palmeiras tem um jogador que foi agredido e o Palmeiras tem também uma série de históricos aí negativos. É cabeça de porco que jogaram no gramado, é agressividade em campo, é gesto obsceno. Cara, uma série de coisas bizarras que estão acontecendo que, na boa, o Corinthians está querendo ganhar do Palmeiras sempre no grito, né? Então uma hora vai dar ruim, uma hora vai acabar dando problema, isso aí a gente reza para que não aconteça, né? Confrontos, cara, pelo amor de Deus, vamos dizer não à violência, né? E aqui vai o aceno do canal Palmeiras 90 mais para que isso não aconteça, beleza? Para que a violência, cara, não seja nem cogitada. Futebol é um instrumento de socialização. Bem, com tudo isso acontecendo, provavelmente nós teremos uma ação criminal, tá? Civil criminal e uma ação aí dentro do âmbito desportivo. Eu quero que você me dê a sua opinião nos comentários a respeito de tudo isso que aconteceu e o que vocês pensam a respeito, tá bom? Bora pro SofaScore? Rapidinho, porque eu quero aqui analisar o Douglas Luiz. Então cá estamos no nosso SofaScore para analisar o nosso meio-campista Douglas Luiz, um jogador de 27 anos, jovem, tá? Meio-campista de 1,75 m, destro. Só para você ter noção das notas dele, né? Ele joga no Aston Villa. Nessa última UEFA Liga Europa, né? Contra o Betis, 6.6, contra o Porto, 7.4, 7.2 contra esse time que eu não faço ideia qual é, 6.9 contra o Braga, 7.2 e 7.2 contra o Lille. Então, 6 jogos na UEFA Europa League, sendo 6 como titular, um mapa de calor ali que mostra que é um jogador polivalente, dinâmico, né? Com muita qualidade, 0 gols e 1 assistência para um volante, um número ok, né? Em 6 partidas. 54 ações com a bola, pode melhorar, tá? Esse número pode acabar melhorando. Lembrando que ele não joga as partidas inteiras, né? Um nível de acerto de passe de 91%, altíssimo, tá? Para quem tá jogando no alto nível da Europa, então, sendo os passes tensos, que são aqueles passes em que ele tá com a marcação grudada ali, fungando no cangote, né? Um acerto de 70%, números ok. Defendendo, ele recupera 5 bolas por jogo, um número muito alto, tá? E desarma praticamente 3 ali por jogo, né? Na UEFA Europa League, os números são bacanas. Na Premier League, a gente tem 17 partidas
Um gol e 0 assistências e uma média de 44 ações com a bola, tá? Um nível de acerto de passe melhor, né? Agora, o nível de passes tensos certos cai. Então, na Premier League, a gente percebe que o nível do futebol dele cai um pouquinho, né? Recupera 3 bolas por jogo, desarma 1.2. Então, ok, números ok. Vamos comparar os números do Danilo com os números dele, porque essa comparação ela vai ser inevitável, né? Só que eu quero comparar o Danilo jogando na Premier League, tá? Que a gente tem que comparar alho com alho, né? Não dá pra comparar maçã com banana, enfim. Ambos jogando na Premier League, o mapa de calor do Danilo muito mais tímido, né? Jogando menos minutos por jogo, embora tenha jogado 8 jogos, tá? Jogou mais que o nosso querido Douglas Luiz. Os números zerados de gols do Danilo, também zerados do Douglas. Douglas tem uma assistência, mas aí que tá o pulo do gato. Os números do Douglas Luiz, eles são muito maiores, né? Ele cria 2 grandes chances por jogo, ou melhor, em 6 jogos, né? Ele dá uma média ali de 70% de acerto nos passes longos, intercepta mais, desarma mais, acerta mais drible, ganha mais duelos. Então, assim, quando a gente analisa ambos os jogadores nas suas respectivas temporadas na Premier League, a gente percebe isso. É óbvio, né? Quando a gente analisa a temporada completa do Danilo contra a temporada completa, cadê a Premier League aqui? Do Douglas Luiz, vou pegar 23, 24, né? Douglas Luiz continua ganhando em tudo. Então, assim, analisando friamente, objetivamente, Douglas Luiz tem mais números que o Danilo. Mas para o futebol brasileiro, o Danilo é um jogador muito interessante. Nessa temporada ele fez 6 gols no Brasileirão e ele é um meio-campo. Então, assim, eu acho que o Palmeiras precisa focar em trazer um meio-campista e um atacante, já que o Nino já tá praticamente certo, que seja o Gabriel Jesus. Já pensou? Gabriel Jesus, só para essa janela, Gabriel Jesus, Danilo e Nino. E se de quebra ainda pinta o Almada ou o Luiz Henrique, é papo de um Dayá, né? Aí o Palmeiras acaba assumindo realmente o protagonismo do futebol brasileiro, o protagonismo do futebol das Américas. Gente, quero aproveitar esses minutos finais aqui para agradecer do fundo do meu coração. É o que eu sempre falo, o canal não para de crescer, tá? Nós estamos atingindo números que eu não esperava, cada vez mais altos de visualização, de like. Eu sei que tem gente que não gosta do canal, e é por isso que eu deixo esses minutos finais aqui para conversar com você que tá aqui até agora. Você que gosta do Palmeiras 90 mais, você que gosta da gente, da nossa equipe, do nosso time, tá? Obrigado. Obrigado de coração por cada like, por cada hypar, por tudo que vocês estão fazendo, comentários. Tudo isso é muito importante pra gente e facilita a gente a manter esse trabalho que é tão difícil de fazer, vocês não fazem ideia. E para finalizar de vez o vídeo de hoje, eu quero convidar todos a ficarem de olho nas nossas redes sociais. Tem conteúdo exclusivo rolando por lá e eu tenho certeza absoluta que vai te surpreender. Então, muito obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço e avante palestra!